Fala, minha galera esperta, Leanderson Lima na área. Acabou agorinha aqui o jogo entre Amazonas e Vila Nova. Esse vídeo aqui vai ser bem roots, vai ser bem true, porque eu não vou ter como passar a noite fazendo muitos recursos visuais aqui, que a galera tá acostumada, até porque são quase 23 horas e daqui a pouco o tio tem que ir pra cama, porque amanhã a gente tem que correr atrás do Jaraqui. Pois é, não deu para o Amazonas vencer, aí o Vila Nova, mas eu fiz uma lista aqui de 8 tópicos aqui que eu gostaria de falar sobre este jogo. Porque é aquela coisa, gente, é claro que como diz Romário, né, derrota é ruim. Eu acho até engraçado quando ele fala no documentário dele que não aprende porra nenhuma com derrota, mas eu acho que sim, a gente aprende, se a gente quiser sim aprender alguma coisa com as derrotas. E tem uns pontos sim positivos que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui, apesar do drama numérico, porque a matemática, como eu sempre digo para vocês aqui, é a mãe da realidade. E esse resultado que poderia ter deixado o Amazonas um pouco mais em cima da tabela, o deixou agora ali flertando com a zona de rebaixamento. Mas sim, vamos aos pontos aqui, né, cara? Esses 8 pontos que eu separei para vocês. E o primeiro que eu coloco aqui diz respeito ao Matheus Serafim, um atacante que eu critiquei bastante no último vídeo aqui que eu fiz do Amazonas, porque na minha opinião, eu acho que na opinião de muita gente também, às vezes ele é muito individualista, ele é um cara que não gosta de passar bola e até levou puxão de orelha aqui no canal, porque, pô, se você não quer jogar com teus coleguinhas, né, mano, aí fica complicado. Mas hoje, né, eu senti o Matheus Serafim um pouco mais colaborativo, um pouco mais ali, sabe, jogando com os coleguinhas. E aí, isso rendeu, inclusive, uma assistência para o gol, sabe, do Rafael Tavares. A assistência, olha só vocês, foi do Matheus Serafim. Embora, claro, o Matheus tem que melhorar, tem que evoluir, mas tem. Mas é aquilo que eu digo para vocês, se ele jogar para o time, a coisa vai, a coisa funciona. Aliás, que gol, né, gente, do Rafael Tavares. Que chutaço que ele deu, sabe? Um chute de fora da área ali, muito bacana. E o cara, realmente, ele é o camisa 10, cara. Ele precisa estar nesse time. Infelizmente, ele não vai estar no próximo jogo, porque pegou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso. Mas eu queria fazer esse adendo aqui do Matheus Serafim, porque realmente, neste jogo contra o Vila Nova, ele foi muito mais participativo, foi muito mais útil para o Amazonas do que acho que em todos os outros jogos que ele fez até o momento. Outra questão que eu quero levantar aqui para vocês, pessoal, é o seguinte, o Jô, né, se machucou, o Sassá não entrou porque estava suspenso por terceiro cartão amarelo também, por causa de um cartão leso que ele tomou, o último. E qual é a percepção que a gente tem ali no ataque? Eu tive essa percepção de que o ataque fica um pouco mais rápido, um pouco mais veloz. Até porque o Jô tem aquela questão. Os jogadores ali, os atacantes, os meias que dão apoio ao Jô para fazer a bola chegar no Jô, tem que chegar no ritmo que o Jô aguenta. E sem o Jô hoje em campo, né, o Jô que merece aqui alguns aplausos porque anda fazendo seus golzinhos, mas hoje eu senti que o time ficou um pouco mais rápido ali no ataque, né? Ficou um pouco assim, não vou dizer melhor porque o Jô realmente seria uma injustiça com ele, mas tem essa característica, eu acho que as jogadas de ataque ficaram muito mais rápidas. Terceiro ponto aqui, um cara que eu quero falar também é do goleiro Marcão, porque o goleiro Marcão é aquela coisa, né, cara, já passou ali bons e maus bocados, muita crítica também, eu já critiquei bastante, e o Marcão, assim, a coisa que eu mais critico do Marcão, às vezes, é mais a postura, tem mais a ver com postura, porque ele é um cara que dá muito rebote, e às vezes dá muito rebote para dentro da área, e aí é uma coisa complicada, né? Porque é mortal quando a bola para no pé ali de um jogador, de um atacante. Mas o Marcão a gente tem que tirar o chapéu para ele, porque nesse jogo contra o Vila ele fez muitas intervenções ali extremamente necessárias. E eu vou dizer mais para vocês, não fosse o Marcão, o empate teria vindo ainda no primeiro tempo. A gente tem que dizer isso. E o Marcão, ali mesmo no segundo tempo, começou ali o sufoco para cima dele e ele segurou o Rojão.
sabe? O problema é que o Marcão às vezes faz umas defesas meio esquisitas, né? Ele não tem aquela postura mais plástica de goleiro top de linha. Em compensação, eu acho que ele está fazendo o papel dele, está fazendo o trabalho dele. Foram boas intervenções e, aliás, isso vem nos últimos jogos. Ele vem numa crescente, ele vem conseguindo aí ter intervenções muito boas, né? Aí aqui, quarto tópico que eu quero falar para vocês, cara, diz mais respeito ao seguinte: espaço. No segundo tempo, não sei, parecia assim que o time deu uma cansada, mas o Amazonas ofereceu muito espaço para o Vila Nova. E aí você não pode oferecer muito espaço para uma equipe como Vila Nova. A gente sabe que é uma equipe qualificada. Não deu outra, os caras foram lá, empataram e viraram o jogo, sabe? Isso é um ponto que eu acho que o Lacerda tem que trabalhar com a galera, porque realmente ficou muito nítido para mim isso aí, sabe? Teve muito espaço. Quinto ponto positivo aqui, eu acho que a gente tem que falar dele, que é o Cocote. Sabe, Cocote, para quem não lembra, jogador aí revelado no Unidos da Alvorada, no Campeonato Amazonense, que foi rebaixado, mas o Cocote, sabe, foi destaque no campeonato e acabou aí sendo aproveitado pelo Amazonas. Eu gostei muito da forma como ele entrou, sabe? Cara, entrou bem, entrou com tesão, entrou a fim de jogo. E eu gosto muito de me lembrar, cara, de uma frase que o Lana fala sobre isso, que é o seguinte: às vezes um jogador que já tem uma estrada, que já tem um nome, que já tem um salário bacana, ele tem a tendência, às vezes, a não querer correr tanto, não querer, sabe? A vida tá ganha ali, ou pelo menos quase ganha. E quando você pega um cara como o Cocote, por isso o Lana disse, gosta de trabalhar com um jogador assim, por quê? Porque o cara, ele está em busca do seu espaço, ele está a fim de um lugar ao sol. E hoje, nesse jogo contra o Vila, o Lacerda lançou o Cocote ali, não sei se muito por falta de opção, porque realmente estava sem opção no ataque, mas a verdade é que o Cocote entrou muito bem, meteu bola na trave. E, pô, Lacerda, pelo que o moleque entregou hoje, você tem que dar mais oportunidades para ele no time, sabe? Porque é isso, jogador, gente, aliás, não só jogador, qualquer pessoa de qualquer área, de qualquer porra que esteja fazendo na vida, precisa de oportunidade para mostrar o trabalho. E o Cocote, no pouco que ele entrou ali, ele já deixou, na minha opinião, pelo menos um cartão de visita muito interessante. Então eu espero que o Lacerda dê mais oportunidades a ele, que não tenha sido apenas aquela questão de você vai entrar porque a gente está fudido aqui, não tem... Tá muito desfalcado, e o time de fato estava muito desfalcado, mas eu espero que o Cocote ele tenha mais oportunidades, porque ele tem esse perfil, ele tem fome, ele tem vontade de aparecer, de chegar, sabe, de chamar a atenção. Então, é nesse tipo de gente que o Amazonas tem que apostar suas fichas. E o menino Cocote merece. Então, por favor, hein, Amazonas FC, não vamos deixar o cara de escanteio. Sabe? Sexto ponto aqui, estava falando já um pouquinho dos desfalques no tópico anterior, mas isso fez sim muita diferença, gente. A gente não pôde contar, né? Com o Jô, que bem ou mal está fazendo seus golzinhos, Sassá suspenso, Fabiano, que faz uma falta enorme nesse time, gente. O Fabiano faz uma falta enorme ao Amazonas FC. Acho que mais falta faz o Rafael Tavares. E aí a gente vai ter que lidar com isso na próxima rodada. Porque o Tavares não joga. Está suspenso. Muito complicado. Sétimo ponto, gente, aqui que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Apesar de todos os nossos desfalques, tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, gente. E eu acho que não dói, não cai o pedaço reconhecer isso. Que é... O Vila Nova é muito melhor, tem um elenco muito melhor, gente, sabe? Não tem brecha ali, sabe? É um elenco que vai brigar ali em cima, já está brigando ali em cima da tabela, e é um time que vai brigar pelo acesso. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer. Então, não é demérito perder para um time que tem essas características. O que eu acho que aí já vai culminar com o oitavo ponto, que a gente tem que trabalhar, falar sobre ele, que é o seguinte: sim, a gente vai esbarrar
ainda estou no 7º ainda, tá? A gente vai esbarrar com equipes melhores. Isso é fato. E quando a gente esbarra com a equipe melhor e faz o que o Amazonas fez no primeiro tempo, foi até bacana, porque deu aí para mostrar aí, olha, dá para dar um sufoquinho, dá para atrapalhar um pouquinho a vida, mas no fim a gente tem que reconhecer quando tiver esse tipo de adversário e não conseguir vencer. E aí vem o último ponto, o 8º ponto, que é muito importante aqui, gente, que é o seguinte. Sim, você vai enfrentar equipes mais complicadas, você vai enfrentar equipes tecnicamente melhores. Então, velhinho, não pode perder ponto contra equipe mais ou menos. Não dá para perder ponto com equipe meia boca, sabe? Por quê? Porque, como eu sempre digo neste canal, a matemática é a mãe da realidade. Então, não importa o quanto a gente tenha de boa vontade com o time, com o treinador e etc e tal, não importa o quanto o time tenha conseguido fazer um bom jogo, por exemplo, como o Lacerda falou, não, a gente, né, não dá para dizer que foi frustrante, aquela coisa toda e tal, mas assim, a gente não pode fugir dos números, e a matemática é a mãe da realidade, sempre vai ser e sempre será. Então, se é para perder, como perdeu hoje, até saindo na frente, mas a gente sabe que o Vila Nova tem essas características aí afiadíssimas, e por tudo que eu falei aqui até o momento, né, sobre essa condição de favorito ao acesso e tudo, é que a gente não pode perder ponto com, sabe, equipe meia boca. Reforço isso. Isso tem que ser reforçado, isso tem que ser, sabe, martelado na cabeça. Porque senão, gente, todo esforço vai embora, sabe? Todo esforço vai por água abaixo. Tomar gol bobo, perder jogo, ganho, ou deixar, por exemplo, de converter um pênalti, como aconteceu lá com o Operário, e garantir pelo menos o empate, sabe? Tem essas coisas todas, então, que eu acho que a gente tem que ficar muito atento. No mais, vamos para a vida, né? Vamos correr, vamos cuidar, porque o tempo urge e, como diz a Sapucaí é grande. Nem lembro quem era o personagem que falava essa jossa. Mas é basicamente isso. E vamos, que como vocês sabem, aqui o futebol não para.